Aleluia. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E abra sua Bíblia comigo, hein? Bora ver o Espírito de revelação. Onde nós paramos semana passada? Qual foi o texto da semana passada? Isso, Romanos 12. Aleluia. Romanos 12. Esse negócio aqui está meio perigoso, tá? De cair. Romanos 12, versículo 1 diz o quê? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, Romanos 12, versículo 1, compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto, racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode assentar, queridos. Nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada, e isso é algo que tem queimado muito no meu coração, isso tem ardido muito no meu coração, porque eu me preocupo muito, porque durante muito tempo, pastor, por que você se preocupa com isso? Nós mesmos perguntamos, nós mesmos respondemos, né, Nilo? Porque o que acontece no meu coração? Eu já tive durante muito tempo na igreja, eu aprendi os rituais da igreja, aprendi a levantar a mão na hora certa, dobrar o joelho na hora certa, fazer o que tinha que ser feito, cumprimentar os irmãos, falar com todo mundo, sorrir, fazer todo o caqueado que tem que ser feito, mas algo ainda não acontecia, uma transformação dentro de mim. Algo não acontecia no meu intelecto, e nós vimos isso na semana passada, nós até citamos a Adriana, que ministrou essa palavra aqui na quarta-feira. Um dia eu vou marcar para a Adriana ministrar aqui no sábado também, né, Adriana? Glória a Deus, a glória. E de repente isso tem ardido no meu coração, porque quando nós falamos o crente fala sobre coração, e a Bíblia trata sobre o coração do crente, ela não está falando sobre o nosso órgão, coração. Isso aqui serve para bombear sangue, serve para funcionar o sangue, para colocar o sangue no corpo, para funcionar. Mas quando a Bíblia fala do nosso coração, ele fala da nossa mente. E eu creio que nos últimos dias a nossa igreja no geral, que eu digo igreja evangélica, precisa de uma revelação especial de quem Jesus é, e um encontro verdadeiro com Jesus que faça uma transformação na sua mente, que isso mude a sua forma de pensar, e isso automaticamente, quando mudar a sua forma de pensar, vai mudar o quê? As suas atitudes. Vamos lá que vocês vão me ajudar, meu irmão. Senão nós vamos pregar isso aqui eu fico 6 meses nessa palavra, mas o pessoal vai pegar. Porque nós temos que mudar o quê? As nossas, que vão mudar o nosso resultado. E hoje nós temos um monte de pessoas tentando ser crente, sem entender a revelação de quem Cristo é, sem entender e sem receber essa revelação de Deus no seu coração. E algumas coisas têm me preocupado, e eu tenho meditado sobre isso já há alguns anos, e eu tenho estudado sobre isso, e isso tem me preocupado muito. Porque quando você olha para a pessoa, quando você olha, você precisa entender quem Jesus é e quem Cristo é, e ter uma revelação na tua mente sobre o porquê fazer e o porquê não fazer. Eu tenho filhos, fui filho, tenho filhos hoje, e já cheguei a uma conclusão em questão de criação de filhos. Não sei a matemática, não me pergunte, eu não sei a ciência. Primeira coisa que eu já aprendi sobre filho, não existe ciência exata. Então não adianta você me perguntar, porque cada um é diferente, cada um é de um modo, cada um é criado de um jeito, e você faz a mesma coisa para os dois e sai totalmente diferente. Mas quando você, como filho, e como também hoje como pai, eu entendi que não adianta eu simplesmente dizer para o meu filho não faça, porque pode ser até que ele não vai fazer perto de mim.
Vocês estão entendendo? Pode ser até que ele não vai fazer quando eu estiver olhando. Pode ser que ele não vai fazer quando tiver uma possibilidade de eu saber. Mas o que vai determinar quem você verdadeiramente é e o seu caráter e quem verdadeiramente você é o que você faz quando ninguém está olhando. Quando não tem risco e não tem probabilidade de ninguém descobrir. Ou quando ninguém está ali para te julgar ou para te condenar, para você está ali, você olha para um lado, olha para o outro, não tem nenhum irmão da igreja. E quantas pessoas às vezes até desviam, né, durante as férias, porque sai de férias e vão para uma cidade diferente, chega lá, ninguém me conhece e começa a poder fazer o que quer fazer. Mas isso é porque não houve uma revelação de Deus na vida deles. Não houve uma revelação ainda onde a Bíblia fala sobre o coração, mas o coração do crente está onde? Na nossa. E enquanto ele não receber essa revelação de Deus na sua mente, algo não vai mudar, a sua vida não vai mudar e a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Porque uma coisa é você faz porque você está fazendo, porque os outros vão te disciplinar. Aí a pessoa vem na igreja porque o outro vai chamar a atenção dela para vir, mas ela ainda não entendeu, presta atenção, que aqui é a casa do Senhor, é aqui que eu sou abastecido, é aqui que eu sou renovado, é aqui que eu tenho e recebo a graça de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Então eu não venho por causa das pessoas, eu venho por causa de Deus. E se essa revelação não cair no nosso coração e essa revelação não entrar na nossa mente, nós não vamos conseguir viver a vida cristã que Deus tem para nós. Presta atenção. Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías. Jesus cita esse texto para o povo de Israel. Jesus cita esse texto quando ele está falando com o povo de Israel. E ele diz, Isaías 29, todo mundo abriu? Versículo 13, cara, tem que ter o dom de revelação, Nandinho. Está orando um pouco, Nandinho. Orou bem nas férias aí. Isaías 29, 13 diz o quê? Este povo se aproxima de mim com sua... Ele aproxima de mim com a sua... E com seus lábios me... Mas o seu... A sua mente está longe de mim. Vocês estão entendendo? Esse povo me louva com os seus lábios, ele louva com a sua boca, ele louva com a sua falando, mas quando chega no momento das suas atitudes, as atitudes não vão ser diferentes, porque a sua mente está longe. Porque a sua mente não está ainda transformada pela renovação que precisa acontecer na sua mente. E aí o que acontece? A gente vem aqui para a igreja e a gente sai da igreja e nem é comentado durante a semana o que foi pregado durante o culto. Estamos preocupados com o que nós vamos comer, estamos preocupados com a nossa agenda, estamos preocupados com o que nós temos que fazer, estamos preocupados com os nossos compromissos, mas aonde está o beber e receber essa palavra na nossa mente, para que a nossa mente seja transformada, para que aquilo gere frutos? Eu tenho tentado explicar isso para vocês durante muito tempo, e vocês precisam entender isso, que a transformação ela só vai vir o dia que a semente cair no teu coração. Que onde é o teu coração? E gerar frutos. E aí ele diz então que o povo vem, louva com seus lábios, com a sua boca, mas a sua está longe. E presta atenção o que ele continua dizendo no texto. Mas o seu coração está longe, e o seu temor para comigo consiste em... Presta atenção.
O seu temor para comigo consiste em quê? De quem? E nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós do que com o que Jesus pensa da gente. É ou não é verdade? Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas falam sobre nós do que o que Jesus pensa a meu respeito. E nós estamos aqui com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe, preocupado com o que as pessoas estão falando e vivendo rituais. E ele continua dizendo o seguinte: mandamentos de homens em coisas aprendidas e por o quê? Na minha tradução, sabe o que diz aí? Por rotinas. Então, de repente, a vida cristã se vira uma rotina. A vida cristã se vira algo costumeiro, algo comum. Então, por que você vem na igreja? Eu venho na igreja porque mamãe vinha na igreja, papai vinha na igreja e hoje eu venho na igreja. Vocês estão entendendo a questão? Ah, por que você faz? Não, eu faço porque todo mundo faz, eu estou fazendo. Qual é a diferença que você pode ver na vida de alguém que recebeu e entende a revelação? Pelos frutos. Quando você olhar os frutos, você vai saber, o resultado é diferente. O resultado é diferente, porque ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Você sabe por que não se levantam mais profetas como antigamente? Porque hoje os pastores e nós estamos mais preocupados em agradar a igreja, em manter a igreja cheia, do que trazer a palavra de Deus e falar o que Deus precisa falar para o povo. E Jesus usa esse texto, se você olhar em Mateus lá, depois ele usa esse texto, ele olha para aquela geração, e o que eu fico impressionado com a Bíblia, sabe o que é? Depois de 2000 anos, é a mesma coisa. Nós tínhamos que ter melhorado como humanidade, nós tínhamos que ter melhorado como cristãos, nós tínhamos que ter melhorado como pessoas, mas nós continuamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometeram, que nossos avós cometeram, que nossa tataravó cometeu. Há 2000 anos atrás, Jesus usa o mesmo texto e diz: ah, povo, o teu coração está longe. O teu coração está longe, porque o dia que você entender que o pecado, presta atenção numa coisa simples, foi uma das primeiras revelações que Deus mudou minha vida e estourou com a minha vida, Fernando, foi quando eu entendi que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então não importa se o meu pai descobriu, não importa se o líder descobriu, não importa se o pastor sabe, não importa se as pessoas sabem, não importa os conceitos dos homens, o que importa é, o pecado faz separação entre eu e Deus, e a partir do momento que eu começo a pecar, certamente eu vou morrer. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós não podemos abandonar a congregação dos santos, como é costume de muitos, mas a gente começa: não, mas eu estou faltando só um culto. Ah, não, mas é só 2, mas é só 3, mas é só 4, e toda a brasa tirada do fogo, ela se apaga. E nós sabemos, mas aquilo ainda não é uma revelação, aquilo não é algo na nossa cabeça, e nós precisamos mudar. O nosso assunto na nossa mesa precisa rodar ao redor da palavra. Nós precisamos sentar e conversar com os filhos. Tu sabe, depois do culto, não é preocupado em onde nós vamos comer a pizza depois do culto, é preocupado o que eu posso aplicar essa palavra na minha vida. O que eu posso mudar na minha vida, o que eu posso mudar na minha casa, o que eu posso mudar nas minhas atitudes, o que eu tenho feito de errado, aonde, você está entendendo a diferença de quando aquilo entra na tua cabeça, você tem que se convencer, discutir. Presta atenção, deixa eu te mostrar outro texto aqui. Qual é outro texto, Nandinho? Revelação, Nandinho. 1 Coríntios 14. Nandinho, você orou pouco nas férias, você não está lembrando, não está revelando os textos, Nandinho. 1 Coríntios 14, versículo 15. O que farei, pois? 1 Coríntios
14, 15. O que farei, pois? Orarei, mas também com o... Vocês estão entendendo? Amém. É bonito. Orarei com o Espírito, amém. Mas eu também tenho que ter o meu culto racional. E aí, quando você volta para o texto lá de Romanos, ele diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Existe uma parte, existe algo chamado, Fernando, um dia nós vamos pregar sobre isso, mas aí nós temos que tirar um dia na chácara, estou falando sério, para a gente conversar, não é pregar, para falar sobre o livre-arbítrio. É o maior poder que eu e você carregamos, depois de Jesus, depois do Espírito Santo, é o livre-arbítrio, porque você tem o poder de decidir, de fazer ou não fazer. Vocês estão entendendo? Então não adianta nada Deus ter um plano e um projeto para a tua vida, se você não estiver disposto a obedecer e a pagar o preço de viver o que Deus tem para ti. E eu vejo tantas pessoas esperando um boom, esperando acontecer um Shazam, de descer as nuvens, abrir, os céus abrirem e Deus falar contigo. Ei, Ele já falou, você nasceu. Porque diz que Ele te escolheu. Lembra que nós vimos isso antes desse texto? Nós vemos isso. Deus te... Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos... Antes da criação do mundo, antes de você ser gerado, você foi escolhido por Deus, e há uma graça e há uma unção de Deus sobre a sua vida, mas você precisa oferecer o teu culto racional, você precisa fazer a tua parte. Não adianta só você orar e viver uma vida de pecado, porque a Bíblia é clara que diz que se você estiver em pecado, as suas orações não vão subir aos céus. Ponto. Aí a gente fala, não pastor, mas eu tenho orado tanto para receber essa bênção. Mas o que adianta? É isso que eu estou tentando te explicar. Existe algo que eu preciso realizar, que eu preciso fazer, que é a minha renúncia, que é a minha entrega do meu direito, que é a minha entrega do meu livre-arbítrio e dizer, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Jesus queria estar ali? Pediu, está ali, está no texto. Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita lá nos céus. Há muitos capítulos antes, ele ensinou os discípulos a orar. A oração que ele realiza muito tempo depois, no jardim do Getsêmani, ele já tinha ensinado para os discípulos há muito tempo antes. Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado venha a nós, seja feita na minha vida, como ela é feita lá nos céus. E como nós precisamos levar e oferecer o nosso culto racional. Como nós precisamos entrar aqui e entender e receber e cantar cada canção que for cantada aqui como uma oração. Como nós precisamos receber o que nós temos para receber aqui e a nossa vida ser transformada e a nossa vida ser mudada. A unção nesse lugar suficiente para que a tua vida nunca mais seja a mesma. A unção suficiente nesse lugar para transformar a tua vida, teu ministério, tua empresa, tuas finanças, todas as áreas da sua vida, teu casamento. A unção e a graça de Deus suficiente, mas eu preciso oferecer a minha parte, que é o meu culto racional. Eu preciso receber a palavra não só com os meus lábios, mas com a minha mente. Não adianta eu ouvir uma palavra aqui e não deixar que ela caia no meu coração, que é a minha mente, e deixar que ela frutifique. Mas ela só vai frutificar quando eu regar, quando eu cuidar, quando eu estiver vigiando, quando eu estiver cuidando dessa semente. Ela só vai frutificar se eu pegar durante a semana e reestudar aquilo que foi colocado aqui, talvez assistir novamente no YouTube, ou estudar, ou meditar, porque na tua lei eu medito.
Não é no Instagram, não é no Facebook, não é na vida das pessoas, não é no que está acontecendo, não é na política, não é em nada. Na tua lei eu medito de dia, e conforme eu medito, aquilo vai entrando no meu coração e aquilo começa a gerar vida, aquilo começa a gerar transformação, aquilo começa a gerar mudança, aquilo vai mudando as minhas convicções e a minha forma de pensar, e conforme eu vou mudando as minhas formas de pensar, eu começo a mudar o meu jeito de tratar as pessoas, a forma que eu mudo, o jeito que eu começo a agir, o jeito que eu começo a falar, porque algo está acontecendo de dentro para fora. A salvação é interior, ela não é exterior. O que acontece conosco precisa ser interior, não exterior. Então ele diz aqui o quê? Que eu preciso oferecer o meu culto, cantarei, orarei com entendimento, cantarei mas também cantarei como? Com a mente. Eu preciso entender o que eu estou cantando. Aí eu vou aqui e canto: o que adianta eu danar o mundo inteiro e não trazer o dízimo para a tua casa? Vocês estão vendo como a nossa boca está longe do nosso coração? Vocês estão vendo como já pensou? Presta atenção, você já pensou se nós vivêssemos tudo que nós cantamos? Você já pensou se nós como igreja vivêssemos tudo que nós cantamos? Se realmente ele fosse mais importante do que qualquer coisa, se realmente o pardal encontrou casa e andorinha ninhos para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Será que quando nós entendemos isso, e isso realmente for uma revelação no nosso coração, será que nós vamos passar daquela porta ali para dentro com uma atitude diferente no nosso coração? Será que nós vamos chegar mais cedo para poder orar, para poder adorar, para poder preparar o ambiente para que o mover de Deus aconteça? Ou não, eu estou tão preocupado com os meus afazeres, eu estou tão preocupado com a minha mente, está tão lá fora, que o mundo lá fora é mais importante do que aqui dentro. E eu creio que hoje a igreja tem agido de uma forma que as suas atitudes falam tão alto que Deus não consegue ouvir o seu clamor e a sua oração e os seus louvores. Ele não consegue, porque quando Ele olha e Ele vê as atitudes, as nossas atitudes estão tão longe do que a gente tem vivido e tem cantado e tem falado. Cara, a gente precisa receber e precisa ter esse encontro verdadeiro com Deus. Vocês estão entendendo? Eu cantarei, eu louvarei, eu receberei também no meu espírito, é tão gostoso, mas com a minha também mente, apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Fala para o teu irmão, cutuca, diz sacrifício. É sacrifício, há um preço a ser pago, há algo que você precisa entregar, e se você não entregar, se a gente não entregar, nós vamos viver da mesma forma que nós temos vivido sempre. E mais um ano está se passando, e muitos estão no mesmo lugar que prometeram não estar no ano passado, que é o mesmo lugar que você estava no ano retrasado, que é o mesmo lugar que você estava no ano retrasado. Como é que fala? Como é que fala retrasado duas vezes? Porque a nossa mente não mudou. E nós precisamos entender a revelação de quem Cristo é, trazer em nós a mente de Cristo. Vocês estão entendendo? Ter em nós o quê? Não é a mente do pastor. Não é a mente das pessoas, não é como diz Isaías, preocupado com rituais, ou com afazeres, ou com, não, eu não vou para a igreja porque é um ritual, eu vou para a igreja porque eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu vou para a igreja porque ali é os teus altares, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Eu vou para a igreja porque o zelo da tua casa me consome. Cara, eu tenho meditado nesse texto, sabe, Nandinho, ultimamente, faz uns dias que ele tem queimado, desde que aquela música que eu ouvi, aquela música dizendo: o zelo da tua casa me consome. Sabe o que isso quer dizer?
que algo queima dentro de mim quando eu não estou no altar do Senhor, que algo queima no meu coração quando eu olho para o altar do Senhor, eu vejo um piso descascado, eu vejo uma parede manchada, eu vejo algo estragado, algo arde no meu coração quando eu vejo os altares do Senhor estragados, e eu vou resolver, e eu vou usar o que eu tenho, eu vou usar a graça que Deus colocou nas minhas mãos para abençoar, para fazer e para mudar, para transformar, porque o zelo da tua casa me consome, porque eu amo os teus altares. Não é porque o pastor vai dizer isso, ou porque fulano vai dizer, é porque eu quero provar para o meu amado, que além da minha boca cantar, as minhas atitudes falam, porque a minha mente gerou frutos. Deus precisa mudar a nossa forma de pensar. Deus precisa transformar algo dentro de nós. E nós precisamos deixar que nós não tenhamos sempre só louvando com os nossos lábios, mas louvando com a nossa mente. Saindo daqui, reunindo com os nossos irmãos, tudo bem, irmão, não estou dizendo que é pecado comer pizza depois do culto, pode ir. Mas em vez de falar mal do irmão, da roupa da irmã, do fulano que não veio, do ciclano, senta e começa a conversar ali na mesa. Cara, como nós precisamos mudar. Como essa palavra marcou o meu coração. Como isso, cara, Deus trouxe isso. Cara, quando o pastor falou sobre isso, por exemplo, acabou o culto sábado passado, eu quase bati na Adriana no final do culto, porque ela veio falar algo para mim que era tão importante que ela deveria ter comentado durante o culto, porque seria uma bênção. É isso que nós precisamos. Gerar e participar, receber, meditar. Eu sonho com a igreja, quando a igreja participar, quando eu estiver pregando, o pastor levantar, roubar o texto do outro, né, Jorge? E, cara, nós precisamos disso. Porque nós somos uma igreja viva, nós não estamos aqui para assistir. Eu não vim aqui assistir um circo, e eu não sou palhaço de circo, pode ser feio como for, mas não sou. E eu não aceito, sabe, esse cargo de ficar aqui entretendo pessoas. Eu quero estar aqui, porque quando eu quero ministrar, eu quero ser um instrumento na vida de vocês, eu quero ser um instrumento de Deus na vida de vocês, para gerar transformações, para gerar frutos, mas você precisa deixar que essa semente, presta atenção, ela gere frutos no teu coração. Quando nós olhamos a parábola da semente, a semente plantada em todos os caminhos foi a mesma. A semente plantada em todos os caminhos foi o mesmo, a diferença estava onde? Aonde? No solo. O solo é o quê? O nosso coração, que é a nossa mente. Então a diferença está na sua mente, a diferença está na forma que você recebe, a diferença está na forma, no seu culto racional, a diferença está entre você estar disposto a apresentar o seu corpo como? Ah, mas é a graça, pastor. A graça vai fazer aquilo que você não puder fazer. Mas o que você puder fazer, a responsabilidade é tua. Não adianta. Não vem colocar a culpa na graça, não. Porque ela não vai pagar essa conta. Porque se você pode pagar, ela não vai pagar. Então ele diz, versículo 15: que farei, pois? Orarei, mas também orarei com a minha mente, com o meu entendimento, e eu vou entender e receber a revelação de Deus e cultivar a semente. Nós estávamos falando ontem, eu estive ontem lá na casa do Nildo, e nós estávamos conversando um pouco ontem sobre semear, sobre plantar, né, Nildo? Nildo comprou umas sementes pela internet, agora está plantando mato, né? Mas uma coisa, nós chegamos a uma conclusão: se você não cuidar da semente, o que acontece se você jogar uma semente e não regar ela? O que acontece com uma planta? Eu tenho gostado muito de planta. Cara, o que acontece se eu deixar minhas plantas lá uma semana sem molhar? Mas você acha que pode deixar a tua fé encostada durante a prateleira e só usar durante o final de semana?
Você acha que você pode colocar o seu relacionamento com Deus numa prateleira e, pai, olha, uma vez por semana eu vou pegar e vou dar uma limpadinha. Tem uma Bíblia de alguns irmãos aí que pode dar até problema respiratório, mano. É tanto mofo aqui no Pará que a Bíblia do irmão dá uma renite que eu vou te falar. Sabe por quê? Porque nós não cuidamos. Nós não cuidamos, mas quando a semente ela é cuidada, por mais que, né, a semente não seja tão boa, ela ainda frutifica. Por mais que ela ainda não seja tão boa, tá certo, o pastor não prega tão bem, mas não tem problema, ali a gente não é tão boa assim a semente, mas se você regar, a palavra não voltará vazia. A Bíblia é clara sobre isso, nenhuma palavra lançada, ela voltará vazia. Toda palavra que for, e ela for cuidada, e ela for regada, ela vai gerar frutos, ela vai gerar transformação, ela vai gerar mudança, ela vai gerar uma nova vida e uma nova criatura em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu tenho meditado, eu preguei sobre isso um tempo no começo do ano. Eu tenho pensado muito, querido, sobre essa questão da vida. E eu gostaria, sério mesmo, eu queria te desafiar. Pensa um pouco na vida, porque ela está passando. E você não vai ter, como na televisão, a segunda vida. Você não é um jogo de videogame que você tem a segunda vida. Não é uma opção que você vai poder viver de novo. O que você tem para viver para Jesus hoje, você não vai poder viver amanhã. Você vai viver hoje o que é para hoje, porque amanhã é o de amanhã. E a nossa vida está passando e nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós, porque nós estamos achando que depois eu conserto. Acerta a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará enquanto ainda é tempo. Pelo amor de Deus, eu te suplico. Viva uma vida verdadeira com Jesus. Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia comigo em pé, em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 10. Vou ler da King James, a versão King James, que ela ficou mais fácil de entender. 2 Coríntios 10, 3 diz: portanto, embora vivendo como seres humanos. Quantos seres humanos temos aqui? Eita glória! Não lutamos segundo os padrões. Algo precisa mudar na nossa mente, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruindo fortalezas. Quais são as fortalezas no versículo 5? Destruímos o quê? Vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar pessoas para longe do conhecimento. Você já notou tanto que Satanás tem lutado para tirar a revelação de Deus, de quem Deus é, do coração da igreja, nesses últimos dias? E ele diz então: destruímos vãs e a filosofia, tem que ler isso lá nas faculdades, que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus, dominando todo o pensamento, fazendo o quê? Deus vai dominar para ti? Quem vai dominar? Fala: eu vou dominar todo o pensamento carnal, para torná-lo. Levemos cativos os nossos pensamentos a Deus, dominando e lutando contra essas vãs filosofias, vãs teorias. E o que acho que nunca na história nós fomos tão atacados como nós estamos sendo agora. Para que ir para a igreja? Jesus não falou isso, mas a Bíblia diz: não abandoneis a congregação dos santos.
E tantas pessoas estão criando tantas filosofias, tantas coisas, tantas teorias, tantas ideias. E nós precisamos gerar a mente de Cristo em nós. Levar cativo, presta atenção, sabe o que é cativo? É levar preso o nosso sentimento e os nossos pensamentos carnais. E deixar de lado e colocar e receber a mente de Cristo em nós. Os nossos jovens precisam entender que eles só vão receber a vitória que Deus tem para eles o dia que eles estiverem vivendo de acordo com o manual, de acordo com a palavra, de acordo com a mente de Cristo. Nós precisamos parar de ouvir vãs filosofias, vãs, sabe? Ai, cara, porque o pastor na internet tem tantos mil seguidores e ele falou isso. Vai na palavra. Se você tiver dúvida, Pastor Márcio está aí, Guerreiro, Jaime, pessoas que gostam dessa parte de estudo, tira a dúvida com eles antes de formar uma teologia, antes de formar uma vã filosofia, antes de gerar uma vã, porque muitos hoje estão engravidando pelo ouvido, e estão criando cada teoria absurda, cada filosofia absurda, e se você perguntar para eles, sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles estão certos. Mas se não estiver de acordo com a palavra, está errado. A Bíblia diz o que a Bíblia diz, e ela é o que ela é. Ponto. Ponto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Leva cativo os teus pensamentos a Deus. É uma luta. É o nosso culto, é a nossa parte, é o que nós precisamos fazer. Está entendendo, William? Tem coisas que Jesus já fez por ti e Ele ainda faz, mas tem coisas que você tem que fazer, que Jesus não vai fazer por você, porque depende do teu racional. Mas pastor, por que isso? Você não pergunta, eu mesmo respondo. Por quê? Por quê? Que Ele não interfere nisso? Porque você tem algo chamado livre-arbítrio. E se ele interferir, ele está passando por cima de algo que ele decretou há 6, 10 mil anos atrás, quando ele criou a terra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então quando ele te criou, ele te fez de uma forma, e ele não pode ir contra o que ele mesmo decretou. Eu não entendo isso, porque nós vivemos num sistema onde o mesmo cara decreta e ele desdecreta. Não é verdade? Nós vivemos num sistema que o cara decreta e desdecreta. Nós vivemos num sistema que um fala do mesmo que falou que pode e fala que não pode. E de repente nós não entendemos isso. Mas aí nós precisamos o quê? Mas da mente de Cristo. Ele não é homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que volte atrás na sua palavra. O que ele falou vai durar de eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E aí as pessoas vêm dizer, mas o Velho Testamento é velho. Não, o Velho Testamento é Novo Testamento, é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Ele é a revelação de quem Cristo é. E se ele falou, ele não passa por cima da sua palavra. E da mesma forma que ele prometeu para você as bênçãos e as promessas, da mesma forma que ele prometeu, ele te deu algo chamado livre-arbítrio, e ele não interfere no livre-arbítrio, porque existe a tua própria vontade. Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Ele vai tentar te direcionar, ele vai tentar te ajudar, ele vai colocar que você nasça na família certa, no lugar certo, no momento certo. Ele vai colocar tudo o que ele precisa colocar dentro de você. Ele vai colocar toda a graça, toda a unção que você precisa para realizar. Tudo o que ele puder fazer, ele vai fazer, mas ele precisa de uma resposta sua. Ele já morreu na cruz, mas o fato de Jesus morrer na cruz, todo mundo está salvo. O que precisa fazer para ser salvo? Se com a tua boca confessar e entender, e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida é transformada. Você está entendendo? Tem algo que depende de você, tem um passo que depende de você, tem algo que ele fez, ele já deu os passos que ele podia na sua direção. Só o que ele está esperando é com os braços abertos, esperando a tua vez, o teu passo, o teu momento, a tua atitude, a tua resposta. E passam anos e viram anos e passam anos, algo precisa mudar aqui dentro. Você precisa pedir, Deus, muda a minha forma de pensar.
Abra o meu entendimento para entender a verdade e a revelação da tua palavra. Ele anda com os discípulos durante 3 anos. 3 anos ele anda com os discípulos, ele anda, um dia eu vou pregar de novo sobre isso, eu já preguei, mas 3 anos ele anda com os discípulos, e quando ele chega no final, os discípulos voltam a pescar, por quê? Porque eles ainda não tinham recebido a revelação, ainda não tinha caído na mente deles, e quando ele chega no final, antes dele subir, ele chega nos discípulos, e ele dá a eles a revelação da palavra, a mudança, a transformação de vida. Algo precisa acontecer dentro de você, e você não vai precisar dizer para as pessoas que se encontrou com ele, porque os teus frutos, pelos frutos os conhecereis. A tua vida vai ser diferente, o teu ministério vai ser diferente, a tua empresa vai ser diferente, a tua vida financeira vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você vai estar representando ele aqui na terra. Nós já vimos isso, nós entendemos isso, e eu estou complementando a palavra, mas não adianta Deus te escolher, não adianta Deus te chamar, não adianta Deus te derramar sobre a sua vida, se você não responder, se você não disser o teu sim. E o mundo e o inferno está cheio, André, de pessoas que acharam que não precisavam dizer sim. Não, Jesus já morreu, eu sou salvo, sou filho de Deus. Vai. E eu te digo nessa noite, vai, com as suas vãs filosofias. A vida está passando. Entrega o teu sim nas mãos do Senhor. Vamos orar. Eu quero que você tenha um tempo com você onde você está. As vidas não precisam vir, pode ficar aí onde vocês estão. Mas eu quero que você tenha um tempo com você mesmo. Porque deixa eu te explicar uma coisa, o que eu posso fazer eu fiz, eu entreguei a palavra que Deus pediu e Deus colocou nas minhas bocas para te entregar. Agora a resposta depende de você, a atitude depende de você, o que você vai fazer com ela depende de você. A minha parte está feita, eu vou responder diante de Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Agora comece a orar onde você está, comece a colocar diante do Senhor, deixa o Espírito Santo te mostrar, deixa Deus te mostrar o que precisa ser colocado no altar do sacrifício do Senhor, deixa Ele te mostrar o que precisa ser colocado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue, o preço que precisa ser pago. É um culto racional, é algo na tua mente, você precisa colocar e pedir para que Deus abra o teu entendimento nessa noite. Deus abra o entendimento da tua igreja para entender a revelação de quem tu és, Pai. Pai, chega de brincarmos de igreja, chega de brincarmos de igreja. Pai, perdemos os nossos dias aqui na terra. Nós queremos viver aquilo que Tu tens para nós, Pai. Mas orar onde você está, você e Deus. Passados anos, Pai. Tira, Pai. Tira, Pai. Tira, Pai. Tira, Pai. Tira as boas desculpas da nossa boca. Tira, Pai. Gera em nós a mente de Cristo, gera em nós a mente de Cristo, Pai. Ajuda-nos a vencer essas vãs filosofias, Pai. Ajuda-nos a vencer essas vãs filosofias que vêm tentando acomodar o homem, vêm tentando massagear o nosso ego, vêm tentando arrumar desculpas para nós não vivermos aquilo que Tu tens para nós, Pai. Ajuda-nos, Pai, eu te peço nessa noite. E como o Senhor nos ensina na Tua palavra, quando nós não conseguimos, que o Espírito Santo nos ajude. Mas ajuda-nos a colocar no Teu altar o que precisa ser colocado e a fazer aquilo que precisa ser feito.
Eu profetizo sobre a tua casa frutos, 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 a 100 por um. Eu profetizo sobre a tua casa frutos, a 100 por um. Frutos, 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 frutos. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite, Pai. Guarda a semente plantada em cada coração. Guarda a palavra guardada em cada mente, em cada entendimento, em cada vida, para que eles vão e deem frutos e os frutos permaneçam, Pai. Para que eles vão e deem frutos e os seus frutos permaneçam. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um durante essa semana. Em nome de Jesus, graça e paz em nome de Jesus, cultivando essa mente de Cristo, cultivando essa mente de Cristo no teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Deus falou contigo hoje? O que Deus falou contigo hoje? Eu preciso dizer sim. Amém. Eu preciso anular as fortalezas que eu tenho, as Filosofias. filosofias que me fazem dizer não. Amém. Destruí-las para que eu venha dizer sim. Amém. Amém. Nilo, o que Deus falou contigo hoje, irmão? Quando você usou aquele texto que os homens estavam preocupados, tinha temor do que os homens ensinavam, né? E nós temos que ouvir o Senhor, Amém. a verdade do Senhor, Amém. e viver ela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais alguém quer falar? É isso que você tem que fazer na tua casa. Fiz isso como um exemplo. Você chegar na tua casa, vai falar de tornozeleira, vai falar da graça de Deus. O que Deus falou contigo hoje? O que foi que te marcou? O que foi que você... Qual parte da palavra? Você sabe o que é o bonito? Todos nós estamos aqui, cada um pode ressaltar algo diferente, sabe por quê? Porque cada um está num timing diferente, cada um está num momento diferente, e cada um tem algo diferente de Deus. E cada um vai receber algo diferente, e essa é a beleza. E quando nós estamos ali na mesa, quando sentamos hoje à noite, sabe, Socorro? Conversa, cara, o que Deus falou contigo? O que mais te marcou na palavra? O que te tocou na palavra? E aí nós vamos deixando que aquilo gere frutos. Nós vamos regando, nós vamos molhando, nós vamos cuidando, para que isso vá e dê frutos. E os frutos, porque não basta só dar fruto, mas o fruto tem que permanecer, em nome de Jesus, amém? Graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos. Dê um abraço mesmo nele e diga: meu irmão, tenha a mente de Cristo sobre ti, em nome de Jesus. Graça e